Lendo nós, vence o GP de Mônaco. Vamos falar sobre a corrida. Gabriel Bortoleto bateu. Vamos falar também sobre o remédio que a FIA tinha colocado para esse GP. Será que resolveu alguma coisa? Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera da Velocidade, mais um vídeo para o Vasco Velocidade. Hoje, mano, peço que vocês curtam, compartilhem, comentem, espalhem para geral, porque aqui a galera tem moral, aqui todos serviços. Bom, Lando Norris venceu o GP de Mônaco, que foi graças à obrigatoriedade de 2 paradas, mas vou chegar lá. Por outro lado, essa obrigatoriedade de 2 paradas não resolveu o maior problema, que é a Mônaco, o TED. Se por um lado não foi aquela fila indiana como foi nos últimos GPs, não teve nada, grandes pegas, né, uma disputa por posições, ao ponto dos 2 pilotos da Mercedes, sobretudo George Russell. Como o Mônaco é uma pista travada, achatada, uma verdadeira chicane, né? Praticamente o Mônaco é uma pista toda chicane. É impossível de ultrapassar, né? Chamada Era de Ouro da Fórmula 1. Já era difícil ultrapassar lá, mas tinha a saída do túnel ali como um único ponto de ultrapassagem. Até se vocês reverem a vitória do Ayrton Senna em 92, com o Mansell tentando passar de tudo que é jeito, o Ayrton sem conseguir, atacando de lado para o outro e sem conseguir. E na última volta, na penúltima volta, o Galvão falou isso, né? Se ele não passar na saída do túnel, não passa mais. E hoje, pior ainda, que nem lá é. Então teve brigas por posições dentro da pista, a ponto das 2 Mercedes, sobretudo de George Russell, cortar a chicane para passar o Alex Albon. Rendeu posição. Eu não culpo os pilotos da Williams, muito parabéns, a Williams pontuou com os 2 carros. Mas não culpa a Williams, um circuito travado, eles, aproveitando disso, tiraram o pé, né, deixaram o carro mais lento para dificultar justamente os carros que vinham atrás. A solução de hoje, obrigatoriedade de parada não resolveu o problema, né? Mas vou chegar no que decidiu a corrida. Começou com todo mundo fazendo uma largada normalzinha. O Gabriel Bortoleto, que foi desafiar a FIA, tentou passar o Colapinto por fora, com uma linha achatada, perdeu o controle do carro, bateu na barreira de proteção, deu ré, teve que trocar o bico do carro. E na primeira parada o brasileiro botou pneus macios, ninguém entendeu muito direito o porquê disso, né? Já que mais embora precisa obrigatoriedade de botar correr com 3 compostos diferentes, né? Já começou com médio. Da maioria eu achava que, como a maioria já terminou, terminar com macios, né? Começar com médios, duros e macios. E o Gabriel Bortoleto inverteu isso. Agora, o porquê disso, eu imagino que a Juliana Acessório, mesmo para a Juliana, para a Mariana, eles devem falar o porquê optaram em inverter essa ordem de pneus com Bortoleto.
E ficou preso nos carros da frente. A única coisa que ele tem para comemorar é que ele acabou terminando na frente do BR, mas poderia ter terminado, até porque ele largou lá em 16º, podia ter terminado perto da zona de pontuação se não fosse essa batida. Que foi um erro dele que Mônaco, todo mundo sabe que não tem, tentar passar por fora ali é loucura. Se por um lado a obrigatoriedade das paradas não tirou o tédio, um outro decidiu a corrida, porque como ali não há tantos desgastes de pneus, normal, entre aspas, ali é uma parada apenas. E se fosse assim, o Max Verstappen teria vencido na sua primeira parada. Tanto é que ele só foi trocar o pneu quando estava liderando na penúltima volta. Imagina aí que ele ficou tentando negociar com a equipe se podia terminar a corrida com apenas uma parada. E eles devem ter batido no ouvido dele, é obrigatório, parar 2 vezes. E ele parou na penúltima volta. E o Lando Norris, sabendo disso, se aproximou, não tentou um ataque, também se tentasse não ia conseguir nada. Sabendo que o Marquinhos ia parar, e venceu pela primeira vez Mônaco. Uma coisa boa para o Lando, porque vocês verem as entrevistas anteriores a Imola, principalmente porque o Oscar Piastri vinha de 4 vitórias, ele estava mentalmente destruído. E essa vitória foi de uma reação mental para ele nessa briga interna na McLaren. Começou bem essa reação em Imola, ter ultrapassado, inclusive o Oscar Piastri, em pista, sem ordem de equipe, e a vitória hoje em Mônaco. O Oscar Piastri teve um final de semana complicado, na hora nenhuma fez frente com o Lando Norris, mas terminar em terceiro para a tabela do campeonato, para ele acabou sendo muito bom. A Ferrari brigou com a McLaren pela pole, mas uma pista achatada como é Mônaco, travada, sabia que ia terminar em segundo, fora se o Lando tivesse algum problema mecânico, se ele sabia que ia terminar em segundo. Não houve briga sangrenta pela vitória devido a esse problema de Mônaco. A Red Bull os 2 carros tiveram um final de semana diferente. O Yuki sempre lá atrás, e ainda teve o Pergalas tentando passar ele na saída do túnel, bateu na traseira do japonês, ainda quase tirou o colar pintura da pista, né? Ele bateu, pulou e ia pular pinto, quase bateu no companheiro de equipe também. O Max Verstappen fez uma corrida sabendo que ia terminar em 4º lugar, né? Ele foi o último a fazer a primeira parada, liderou boa parte da reta final da prova, mas tinha que fazer a segunda parada obrigatória, que acabou ficando em 4º. O Hamilton se entendeu com o seu engenheiro, a ponto depois da corrida de perguntar se o engenheiro estava chateado com ele. Mas ainda está no processo de conhecimento, né? Um conhecendo o outro, a Ferrari, o Hamilton. O Bono, que está
que era o engenheiro do Hamilton na Mercedes, não pôde ir com o Hamilton para a Ferrari, ganhou até uma promoção para não ir com o Hamilton para a Ferrari. O cara que já estava habituado com o jeito do Hamilton trabalhar. O atual está ainda aprendendo. Então, quando as duas partes estiverem familiarizadas uma com a outra, sim, vai dar bom caldo ainda o Hamilton com a Ferrari. Como o Leclerc até agora, ele é prata da casa, até agora foi o único que foi ao pódio na equipe italiana. Terceiro na Arábia Saudita e hoje segundo. E a Williams, uma grata surpresa, botou com os dois carros. Acho que precisa o Bortoleto fazer um trabalho sério no simulador para reagir. Ele tem um histórico de sempre não começar muito bem. Na Fórmula 2, ano passado, quando ele foi campeão, foi assim, reagiu da metade para o final do campeonato, chegou o suficiente para ser campeão, mas ele precisa ter essa consistência de bem no início ao fim. Então, é isso, galera. O próximo GP que promete ser mais movimentado na Espanha, né? E lá em Barcelona, ainda a FIA não bateu o martelo se vai continuar tendo corrida lá em Barcelona, já que Madrid está vindo, né? Se vai ter 2 corridas na Espanha ou se Barcelona sai e Madrid entra. Não é só o Fernando Alonso, bicampeão do mundo, que a Espanha tem história na Fórmula 1, sempre teve corrida lá, em várias cidades diferentes. Inclusive a penúltima vitória do Brasil na Fórmula 1, né, que foi as 2 últimas com o Rubinho Barrichello, foi em Valência. Que hoje, a última vez que eu soube da pista, virou elefante branco, né? Uma situação bem triste. Então, é isso, galera. Até o final de semana que vem, que tem dia de GP da Espanha. Até mais.